executar o planejamento a gente até consegue, né? Planejar tá fácil, mas executar tá complicado. É verdade. Boa tarde a todos. Então, oficialmente, o nosso 8º encontro da primeira jornada de 26. E olha só que interessante, né? Para vocês que já participaram das outras jornadas, se a gente olhar para a quantidade de encontros das jornadas anteriores, hoje já seria o último encontro da jornada, né? Para vocês entenderem, então, né, que já passou um longo período de encontros e a gente já está caminhando para as implementações. A gente tem aí exatamente um mês para começar as implementações, tá certo? Então, não esqueçam de já ir mexendo com o material de vocês. Então, hoje, o 8º encontro, a nossa temática é discussão ao BI. O nome do nosso encontro hoje, BI Aprendizagem, ferramenta de apoio à gestão escolar. Denise, eu acho que o seu áudio está aberto. Está na hora do sinal aí, né? Tranquilo. O nosso objetivo, então, do encontro de hoje é explorar as possibilidades de análise ao BI aprendizagem, né? Uma das abas do nosso BI, utilizar os dados para orientar o acompanhamento pedagógico dos nossos estudantes, dos nossos professores, e embasar as decisões, né, por meio dessas evidências da gestão escolar. Então, esses são os nossos objetivos. E aí, diante do encontro passado, onde a gente olhou para a recomposição, vocês lembram? E aí vocês trocaram ideias. Eu me lembro que o foco teve muitas falas em relação ao acompanhamento dos professores, ao acompanhamento da equipe pedagógica, à hora-atividade, ao apoio que os PCAs, né, nos dão em relação aos professores da recomposição, olhando os dados da avaliação, né, da primeira diagnóstica de 20. E daí eu peço que algum de vocês retornem lá, então, ao portfólio de vocês, no encontro número 7, no encontro passado, e façam aí um relato do que colocou em relação aos registros, né, das memórias do encontro passado. As questões eram: onde estão hoje as maiores fragilidades na aprendizagem da sua escola? Número 2, qual prática discutida hoje, né, no encontro passado, pôde contribuir para enfrentar esse desafio? E número 3, que ação você pretende fortalecer a partir do encontro? Lembrando, então, que o encontro passado, discutimos recomposição das aprendizagens, né, e como que está isso dentro das nossas escolas, diante o resultado da avaliação dessa primeira diagnóstica. Alguém quer fazer um comentário em relação ao que colocou no material do encontro passado? Posso colocar, professor. Estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Agora voltou, Regiane. É porque está um pouquinho oscilando a internet aqui. Tranquilo, por favor. As maiores fragilidades de aprendizagem. Maior fragilidade está no componente de matemática, estando relacionadas ao raciocínio lógico, na interpretação e na resolução dos problemas. É isso que a gente visualiza. Qual a prática discutida hoje pode contribuir para enfrentar esse desafio? Utilização de metodologias ativas e atividades contextualizadas que favoreçam maior participação e compreensão dos conteúdos matemáticos. Que ação você pretende fortalecer a partir desse encontro? Fortalecer o acompanhamento contínuo da aprendizagem dos estudantes com foco na recomposição das habilidades matemáticas essenciais, utilizando estratégias diversificadas, resolução de problemas e atividade que estimulem o protagonismo dos alunos no processo de aprendizagem. Então, essa foi a minha contribuição. Muito obrigado, Regiane. Bem definido, né, as estratégias diante de uma evidência que você percebe na sua escola. Muito bom. Mais alguém quer contribuir com algo diferente do que a Regiane colocou?
Maju, você sempre contribui tanto. O que você colocou no teu material? Vai, conta para nós. Boa tarde. Foi basicamente o que a Rede colocou, né? Que no nosso caso aqui, a nossa observação também, a fragilidade maior é na matemática, né? E a prática discutida seria a questão da recomposição das habilidades de matemática básica, né? Com as práticas voltadas em habilidades e não necessariamente em conteúdos. Trabalhar de uma forma que o aluno... a gente, sim, está tentando bater bastante na tecla da interpretação mesmo. Esse é um ponto que a gente diagnosticou como uma coisa bem frágil aqui. Então, seria isso, trabalhar com as habilidades e não com os conteúdos. E a gente aqui adotou a questão dos 2 descritores. Então, o trabalho seria com descritores de matemática e de língua portuguesa. Para cada professor, ficariam com 2 descritores, um de cada uma dessas disciplinas, né? Para contribuir com a recomposição, focando na recomposição da aprendizagem. Ótimo, Maju, obrigado aí pela contribuição. E olha só, né, você falou de elementos de matemática diante do que você percebe na sua escola, e você fez uma relação. Estão me ouvindo? Voltou agora? Agora sim? A minha internet também está ruim. Então, voltando ao raciocínio que a Maju fez para nós. Ela elencou habilidades de matemática e falou também da interpretação, né, de texto. E como é difícil a gente fazer com que todos os professores observem, né, de que a interpretação de texto, interpretação de imagem, de tabela, de gráfico, não é só uma responsabilidade desses professores, né, de que é algo que possa ser construído coletivamente, né. E a gente precisa falar isso para os nossos professores, para que, de acordo com qualquer atividade que é desenvolvida na sala de aula, mas que eles fomentem a ideia da interpretação, da compreensão de texto, do que o aluno está lendo, o que aquilo quer dizer para ele, né? E qual a intencionalidade dessa atividade, para que realmente traga interpretação, porque a matemática por si só não vai dar conta disso também, né? A interpretação de um problema, né, de retirada de dados de uma problematização de matemática, precisa muito das habilidades da língua portuguesa. E, obviamente, não só da língua portuguesa enquanto disciplina, né, mas da nossa linguagem. E a gente precisa pedir para que os nossos professores desenvolvam atividades nesse sentido, fortalecer isso. E uma estratégia delas é o adote do escritor, né, que vocês já tinham colocado, que vocês já fazem nas escolas de vocês, mas que a gente, de fato, né, mobilize todos os professores para que trabalhem juntos, né, a ideia da interpretação, do raciocínio lógico, e que isso não é só por conta da prova Paraná, que não é só conta do SAEB, mas de que são habilidades essenciais para qualquer estudante. Muito obrigado aí as contribuições de vocês. Então, seguindo com o nosso material, quem não terminou essa atividade, não esqueçam de colocar no portfólio de vocês, tá? Do encontro passado, quem não esteve presente também. Vou seguir, então, nosso material para o encontro, para a tela número 3. E aí, olha só. E agora, pensando nessa ideia de resultados, a gente tem um pouquinho, aí, uma linha do tempo para a gente pensar essa análise de resultados da nossa escola. Então, olha só. Lá na ponta, né, no início dessa flecha, nós temos lá. Vamos voltar ao tempo, o ano de 2018. A primeira questão é, como você identificava que os estudantes não estavam aprendendo? Lá em 2018 ou até antes de 2018. Segunda questão, como você, deixa eu abrir outra tela aqui, como você identificava que componente, né, ou que componente, ou quais componentes curriculares tinham uma percepção mais crítica em relação à aprendizagem dos nossos estudantes? Como que a escola, como é que a equipe diretiva, a equipe pedagógica, identificava quais estudantes precisavam de maior ajuda, né, de maior intervenção do professor,
em tais componentes ou em tal componente. E como você sabia que o estudante já estava aprovado ou reprovado por frequência? Vamos pegar alguém que está na direção há muito tempo? Eu acho que a Denise, eu acho que é a que tem mais tempo de direção, não é, Denise? A Denise Cristina, se eu não estou errado. É, a Denise Cristina, ela, na verdade, ela começou junto comigo, né? Ah, vocês começaram juntas. Isso, 2015. Então, Vocês têm, assim, então... professor, Pode falar. tá, assim, ó, como você identificava quais estudantes precisavam de ajuda, né? Então, claro que a gente trabalhava muito com a questão do pré-conselho, né? Não somente o pré-conselho em si, mas, assim, horas atividades, a gente conversava com um professor, com outro, né? O mesmo trabalho que é feito agora, só que, assim, era mais difícil antigamente. Antigamente, que eu falava, 2018, nem é tanto tempo, né? Mas analisando a questão aí, hoje, aí, o BI, essas informações que chegam muito mais rápido para a gente, né? Então, assim, é uma mão na roda. Então, assim, era bem mais dificultoso, né? Que a gente contava com o apoio da equipe pedagógica, né? Sempre estabelecia a semana, vamos fazer, por exemplo, tinha aquela hora concentrada, hoje está um pouco mais difícil de ter, né? Então, assim, a gente pegava todos os professores ali de matemática daquele dia, conversava, fazia o levantamento. Um barulho aqui que hoje é aniversário da Denise, então tá. Só um pouquinho que eu fechar a porta, só um pouquinho. Desculpa, gente. Tá desde manhã cedo hoje aqui, ó, o aniversário dela. Então, assim, hoje, professor, eu acredito que seja bem mais fácil, né, com a facilidade dessas informações chegando mais rápida, né, para a gente, né? Então, a gente consegue fazer um trabalho melhor, o diagnosticar, né, esses alunos aí com a questão de dificuldade, o que precisa de ajuda, né, até mesmo uma ação mais futura, né, de previsão, assim, os alunos que estão com aquele risco de reprovação, para a gente tomar uma ação mais efetiva, né, no momento, quanto antes, né, no final do ano. Muito obrigado, Denise, pela percepção de vocês. Mais alguém quer contribuir com a resposta da Denise? Como é que era isso aí alguns tempos atrás nas nossas escolas? Parabéns, Denise, que Deus te abençoe muito aí. Mais alguém quer contribuir com a resposta aí junto com a Denise? Alguém que também está antes de 2018 na direção de escola? Mas você também é diretora desde essa época? Uns 12 anos atrás? 2018 eu estava na direção auxiliar. Fiquei 3 anos na direção auxiliar. Deu para pegar bem essa implantação aí dessa nova métrica, né? Que o BI trouxe. Então, complementando o que a colega colocou, era com base também nos registros na época era tala de nota, né? Então, eram os boletins, quando a gente puxava os boletins para a gente ter uma noção, além dos acompanhamentos feitos, era com base nos relatos dos professores, né? Isso era o que complementava, além das ações de observação, pré-conselho e tudo mais, era isso. Era tudo bem fluido, né? A questão da frequência, então, eu acho que era bem pior, porque fazer o cálculo dos 75% era bem complicado, né? Às vezes a gente achava que o aluno ainda estava aprovado, mas lá no frigir dos ovos ele reprovava, né? Por conta das faltas. Então, era uma coisa bem mais no achismo quase, né? A gente não tinha dados efetivos. Dava para você traçar um gráfico, tudo, mas a base dessas informações, elas às vezes não eram tão fidedignas, né? Obrigado, Maju. É isso mesmo. E aí era muito difícil de que a escola, né, de que a equipe gestora realizasse a sua intervenção, né? Porque a gente conseguia ver isso muito ao final do processo, não é? As faltas, então, é o que
que vocês falaram, as faltas era só no final do trimestre ou só no final do ano, não dava não dava tempo de fazer as intervenções com a família, né? Essa visão que a gente tem hoje em relação à frequência do aluno, da turma, da escola, porque era quase impossível, desumano, né? Quando a gente pensa numa escola grande, por exemplo, com 800, 900, 1.000 alunos, para que a gente fizesse esse acompanhamento na unha, né? De falta a falta, realmente era muito difícil. Pode concluir, Majô. Complementando, ainda tinha a questão do acompanhamento do registro dessas notas, né? Como já disse, né, eu sou QFEB, então eu tive os meus 8 anos aí de secretária escolar. E o que era muito frequente é quando chegava em janeiro, depois do conselho de classe e tudo, o professor não ter corrigido nota ou não ter registrado direito. Então, era mais difícil ainda, né? Essa questão do acompanhamento do registro no caso do RCO, né? Era bem... RCO não. LRC, né? Não tinha o O do online. Então, no livro físico, a gente tinha essa dificuldade também, de acompanhar os registros do professor. Eu lembro que a pedagoga, porque nessa época eu estava em sala de aula, a pedagoga juntava aqueles livros e levava para casa, né, para contar as aulas lançadas, as aulas dadas, as aulas previstas, e se o canhoto estava certo, né, e aí fazia aquele monte de colagem dos canhotos de todos os professores, e quando chegava no final, então, né, juntando todos aqueles canhotos com o último trimestre para ver se dava média, era um sofrimento, né, e aí agora a gente tem a tecnologia para ajudar no acompanhamento desse professor, no acompanhamento desse estudante, para a gente fazer uma linha de tempo em relação ao conteúdo que foi desenvolvido na sala, para que a equipe pedagógica consiga acompanhar os instrumentos avaliativos, as notas, né? Enfim, facilitou demais nessa tecnologia na escola. Denise, quer contribuir? Não, que bem, eu estava pensando nessa questão quando tinha os livros físicos, né, que daí o professor errava, aquela trabalheira da pedagoga fazer aquela vistoria, tudo, e vinha aquele pé de guerra, que o professor tinha que refazer o livro, né, e assim, um monte de livro meio que remendado, que a gente daí tirava umas páginas, fazia só aquela página, então teve esse transtorno, né, então analisando nesse decorrer, né, a facilidade que é hoje, né, e também tem um outro momento que eu estava lembrando aqui, quando começou o Se Liga, né? Então, assim, no primeiro ano a gente nem sabia direito do que se tratava, de como que ia estar fazendo isso, né? E eu tenho lembrança que reuni, né, as pedagogas, né, e dei a missão para cada uma. Aí chamava os pais, fazia assinar um termo de comprometimento, que aquela atividade iria voltar, né? Claro que hoje foi tudo aprimorado, mas foi tudo muito grotesco, né? No começo, assim, a gente fazia com as armas que tinha para obter um resultado daquela aprendizagem também dessa recuperação do aluno, né? Da recuperação da aprendizagem. Então, foi uns momentos em que a gente começa a pensar, né? Que hoje está facilitada a questão de tecnologia, ajuda muito, né? Isso mesmo. As colagens, então, eram... nossa, as pedagogas ficavam loucas, né, Denise? Porque tinha que cortar quadradinho por quadradinho para encaixar dentro do quadradinho, para não precisar refazer o livro inteiro. Era um sofrimento. A Dê foi pedagoga nessa época, né? Acho que antes, né? Então, acho que ela consegue falar melhor do que ela passava, que ela era pedagoga. Denise, quer contribuir, por favor? Não, só lembrando que a partir de 2015, pelo menos aqui, né, a gente teve acesso a uma caneta que apagava. Ali no centro de Curitiba tem uma loja chamada Casa das Canetas, quem conhece ali, e a gente acessou uma caneta que realmente apagava de verdade. E aí eu lembro que em final de 2014, início de 2015, nós demos uma caneta para cada professor da escola, para que conseguisse apagar o livro. Então, quando a gente olha para trás e lembra de tudo isso, ficamos felizes com essa tecnologia atual, né? Não há nem comparação da qualidade do trabalho. Então, é muito mais feliz, né? As pedagogas são muito mais felizes, né? Agora, e as direções também, com certeza, né?
É verdade. Milagrosa a caneta, né, Denise? Eu lembro também. A gente na escola também tinha essa caneta. Foi muito bom quando ela chegou, né? Obrigado, meninas, aí pela contribuição de vocês. E aí, quando a gente então faz essa análise, né, na linha do tempo em relação a como era e como está em relação a esses acompanhamentos todos, olha só, né, a construção que a gente chega. De 2019 a 2026, percorremos uma longa trajetória de construção, aprendizado e fortalecimento de uso das ferramentas de gestão. As ferramentas de gestão são de grande auxílio, pois por meio dos indicadores educacionais possibilitam uma leitura e uma análise muito mais ágil do contexto da escola, permitindo o planejamento e implementação de intervenções pedagógicas mais eficazes, né? A gente consegue olhar para os dados que, de fato, são evidências do trabalho que está acontecendo, né? Quando a gente olha para um BI, a gente pode perceber a quantidade de alunos com nota vermelha, né? Se a gente agora vai focar nossa fala em relação ao BI e aprendizagem, com isso a gente consegue fazer uma reflexão daquela aula que você já observou, já você consegue fazer uma análise em relação à gestão da sala de aula desse professor, os instrumentos que ele utiliza em relação à metodologia de sala de aula, em relação aos instrumentos avaliativos que ele desenvolve. Você começa a pensar no perfil do estudante, porque você pode cruzar, né, o desempenho deles nas plataformas de ensino, nas avaliações internas, nas avaliações externas, né? Então a gente tem aí muitos dados para a gente fazer análise em relação ao comportamento, ao planejamento e as intervenções que a gente pode desenvolver nas nossas escolas. Uma das ferramentas de gestão que nos auxilia muito a mapear e acompanhar o nível de desempenho dos estudantes nas avaliações internas, de acordo com os registros dos professores no RCO, é então o BI Aprendizagem, que então a gente já conhece, né? Fizemos uso dela no dia do estudo e planejamento, fizemos uso agora para o conselho de classe, né? Acredito que as escolas Sim. Ô Dani, você tá por aí? Tô aqui. Ô Dani, olha só a pergunta então que vem para você. Hoje, de que forma os dados da escola têm sido utilizados pela tua equipe aí na instituição que você lidera? Todas as nossas ações são pautadas a partir dos dados, né? Principalmente do BI aprendizagem. Então, as ações são a partir dos dados levantados pelo BI. As ações com os professores, as ações da equipe gestora. Ótimo, Dani, no sentido de que você está olhando para uma evidência, né, e partindo dela para uma intervenção. É por aí, né? Isso, para organizar as ações, né? E quando você observa esses dados aí na sua escola, Dani, você consegue pensar, identificando esses resultados, mas você também consegue pensar nas causas? Do que levou a esse resultado que eu observo? Sim, a frequência impacta bastante nesses resultados, a gente percebeu. Tem alunos que estão com bastante faltosos, e isso refletiu lá nas avaliações, então a gente percebe que esse uma ação bem importante com relação à frequência, que isso vai refletir na aprendizagem deles, com certeza. É verdade, é legal quando a gente olha para isso, né? Da gente junta esses dados todos, você percebe um aluno muito faltoso, obviamente as notas vão estar baixas, né? Então, numa perspectiva e numa construção de que existe relação da aprendizagem com essa nota, né? De que muito que o aluno produz em sala de aula está relacionada a essa nota. E a gente precisa construir isso com os nossos professores também, né? A nota é uma evidência da aprendizagem, daquele momento, né? É uma foto de um momento, e não é o filme todo que esse aluno está na sala de aula, né? E aí, seguindo para essas questões, o Regi, você está por aí? A Regi de Londrina? Tô sim, mas tô no celular. Qualidade da internet bem ruim aqui.
Aqui em Rolândia também tá péssima. Tem hora que eu nem vejo vocês, de tanto que tá oscilando a internet. Você consegue responder 2 perguntas aí, Regi? Claro, essas 2 últimas. Isso, olha só. O BI-aprendizagem faz parte da rotina pedagógica da escola. Ou ele é utilizado apenas por momentos específicos? Como é que você leva ele aí na sua escola? Bom, eu digo que ele é minha ferramenta. Ele tem até um apelido carinhoso. Quando eu estou na reunião com as minhas pedagogas, eu falo a Bia, porque ela é uma mulher, tá? Essa é a minha ferramenta. Aí tem até gênero. Sim, sim. Mas, assim, brincadeiras à parte, é o tempo todo, né? Frequência, eu uso bastante, era o que a gente mais usava, e a gente começou a olhar para o BI e aprendizagem também. A gente iniciou o BI lá olhando para a frequência, né? Que a gente ficava bem ali no de frequência. Aí agora o BI é aprendizagem. No geral, eu gosto dos filtros também por disciplina, por professor, a gente imprime relatório, então, assim, ele faz parte da nossa rotina. Ô, Regi, e você percebe que os dados que o BI te mostrou aí do primeiro trimestre, ele faz uma relação direta com a aprendizagem dos estudantes? Lembra lá daquelas colunas em que você vê a quantidade de alunos abaixo do básico, os alunos no avançado, os alunos do básico? Você acha que realmente reflete a realidade? Direta. Eu até usei prints dele na minha reunião para falar com os professores, porque incrivelmente nas salas onde eu tive mais falta de professores, foi a sala onde os alunos tiveram mais notas vermelhas. Isso foi possível mostrar pelo BI. Então, assim, a gente usa bastante. Eu entendo, né? Porque se o estudante não teve a aula porque o professor se ausentou, né, por diversas razões, obviamente houve uma lacuna da aprendizagem, né? E às vezes quando você tem ali para mostrar, né, um dado apurado para levar o professor a refletir, que às vezes aquela dificuldade, que é o caso, né, o professor de português na turma que teve assim bastante atestado, foi bem complicado e foi implicando em outras disciplinas também, então foi muito bacana. Tá certo, obrigado, Regi. Ô, Caterine, você tá por aí? Eu tô sim. Tá me ouvindo? Tô Vocês estão me sim. ouvindo agora? Tô te ouvindo. Até te vi na tela agora, até a internet voltou. Olha só a última pergunta ali, Caterine. Os dados da escola têm servido apenas para acompanhar os resultados ou também para transformar as práticas aí da sua escola? Como é que vocês olham para esse resultado e depois faz o planejamento das ações? Na verdade, eu coloquei para os professores que a gente tinha que verificar agora no primeiro trimestre, né? E comparar com os do segundo trimestre para a gente ver o que pode fazer para evoluir, né? Os dados do primeiro trimestre foram muito bons, na verdade. Nós não tivemos quase notas baixas aqui. Eu tive três estudantes com notas abaixo de 60, apenas. Então, foi muito bom o primeiro trimestre. Mas é claro que a gente não pode parar, né? Porque nós temos ali 60, 65, 70, e esses podem melhorar. Então, a gente tem que analisar esses dados, né? E fazer com que esses cheguem lá nos 80, 90 e manter aqueles que já eram 90, 100, né? Enfim. Então, a gente vai fazer um comparativo e trabalhar para sempre alcançar o melhor nível, né? Não podemos Ótimo, parar. obrigado, Caterine. E que escola, hein? Olha que resultados bacanas que vocês tiveram aí, então. Foi muito bom o primeiro trimestre. Ótimo. E aí, então, para a gente fechar essa discussão, o dado sozinho, ele não transforma a aprendizagem, né? O que transforma é a leitura pedagógica que a gente faz com esses dados, né? E as ações que a gente mobiliza a partir dessas evidências. O mais importante do que acessar o BI é compreender que os dados estão tentando nos dizer sobre os estudantes e sobre as nossas práticas, né? A Catarina fez uma fala legal, assim, eu tenho lá uma quantidade de alunos no básico, mas a gente não quer que eles fiquem no básico, a gente quer que eles avancem, né? Vão para a casa do avançado, e quem está no avançado que chegue ao 100, né? Que você está com 90, chegue ao 100, porque a gente quer que essa aprendizagem seja efetiva e que, de fato, a gente consiga desenvolver instrumentos para reconhecer essa aprendizagem, porque daí a gente está falando de avaliação,
Então, é importante que a escola continue repensando as estratégias de ensino desse professor, continue formando o professor para desenvolver bons instrumentos avaliativos e para que essas avaliações, de fato, sejam um espelho da aprendizagem do estudante. E a gente precisa também fazer essa discussão, essa reflexão, que o professor ele precisa fazer uma boa mediação de currículo, uma boa mediação dos conhecimentos das disciplinas, dos componentes, para que faça uma boa avaliação, para que consiga reconhecer se aqueles conhecimentos de fato foram efetivos e foram significativos para a aprendizagem desses estudantes, Por isso, a importância da equipe pedagógica em vistar as atividades, em olhar para as avaliações, para reconhecer de que forma que esse professor está produzindo a aula, de que forma que esse professor está produzindo as avaliações, para que não seja a aplicação desse conceito. Por isso a importância da equipe gestora estar envolvida em todo o processo, e não somente no resultado. E aí, seguindo adiante, olha só, Então, essa é uma tela do BI Aprendizagem, onde a gente consegue perceber, deixa eu voltar nela aqui, é a tela número 7, olha só, onde a gente tem uma escola da rede, uma escola com 21 turmas, aí a gente não consegue ver de qual é o núcleo ou qual é a escola, é só para que a gente consiga fazer aí uma reflexão em relação à percepção da tela do BI Aprendizagem, mas então eu tenho uma turma, com uma escola com 21 turmas, uma escola que a gente consegue ver por essa tela, que tem manhã e tarde, tem ensino fundamental e ensino médio, a gente consegue ver a quantidade de alunos matriculados, 527, que os 527 foram avaliados, a porcentagem das avaliações que foram lançadas, a quantidade de alunos dentro do básico, que a gente tem ali naquela coluna vermelha, que são notas abaixo de 6. A gente tem uma coluna amarela, que é a quantidade de alunos também em porcentagem, dentro das notas de 6 e 7, que está na coluna amarela. Então, a gente tem 10% da escola nessa coluna amarela. Nós temos 17% dessa escola dentro do adequado, que são as médias entre 7 e 9, e nós temos em torno de 8% dessa escola dos alunos com as notas dentro da ideia do avançado, que seria notas acima de 9. A gente também consegue ver agora na última coluna as notas em níveis preocupantes, a porcentagem de estudantes nessa turma que estão em nível preocupantes em relação às médias, Olha só, se a gente olha, por exemplo, para a primeira linha, que é o segundo B da turma da manhã, nós temos lá 100% dos alunos avaliados, 70% dessa turma está com nota dentro do básico, que são notas menores, abaixo do básico, que são notas menores que 6, é uma grande porcentagem de turma, vocês concordam? 70% dos alunos, para um segundo ano, turma da manhã, não é nem da noite, A gente está olhando para uma turma que é da manhã. Além disso, 7% dos alunos no básico, quase 20% dos alunos dentro do adequado e apenas 2% dessa turma com notas avançadas, Lembrando que a gente consegue olhar, e fazer uma reflexão de que a nota existe uma relação da aprendizagem com a nota desse estudante, E essa reflexão que a gente precisa fazer. Claro que aqui eu estou olhando para dados frios, Mas quando a gente olha para isso, olhando, por exemplo, para a nossa escola, a gente vai ter uma perspectiva diferente, porque a gente sabe o contexto dessa turma, a gente sabe o perfil desses estudantes, a gente conhece a prática dos professores, e aí esses dados vão ganhando vida, E é onde a gente consegue fazer uma análise mais profunda da situação. Uma outra tela do BI Aprendizagem, olha só, a gente consegue olhar o mapa de notas, E é bastante legal, porque a gente vê por componente, a gente consegue ver pela cor aqueles componentes que nos chamam mais atenção, e aí você começa a fazer uma reflexão em relação à porcentagem de notas que esse professor lançou, aos instrumentos que ele fez quando você isso cruza com o RCO. Você começa a se lembrar daquela aula que você observou do determinado professor. Então, você vai criando evidências por meio desses dados, E não somente os dados por si só.
na aba do mapa, ao selecionar a turma e ao clicar no estudante, você consegue identificar o valor total lançado pelo professor daquele respectivo componente, né? Então, são telas que você vai afinando para fazer uma conversa, um feedback com o professor, uma reunião de fluxo com os professores, uma reunião de pais, né? Olha só que legal mostrar essas ferramentas aí para os pais, né? Os dados visíveis, né? A cor salta aos olhos, é possível fazer uma análise aí junto a toda a equipe. Uma análise horizontal, olhando para o estudante, uma análise vertical, olhando para o componente, né? Fazendo reflexão com a equipe pedagógica do professor, que a gente precisa ter mais atenção no segundo trimestre, afinar mais o acompanhamento de hora-atividade, afinar mais as observações, né? Enfim, professores que precisam de mais acompanhamento, também a gente pode pensar isso por meio dos dados que nós temos aí no BI Aprendizagem. Essa outra tela, olha só, a gente consegue ver então a quantidade de estudantes com nota abaixo da média, a gente consegue ver na coluna azul um melhor cenário, né? A gente consegue ver na coluna cinza um cenário mais preocupante, né, que são aqueles alunos com talvez um potencial de reprovação, por que não, né? Um potencial que a gente precisa ficar ligado em relação à infrequência escolar, se os encaminhamentos todos foram feitos à rede de proteção, se as famílias já foram atendidas, né, para falar isso em relação à infrequência, em relação às notas. Talvez não fazer entrega de boletim para esse pai lá na sala de aula, mas que esse pai seja conduzido para uma sala junto à equipe pedagógica, num outro momento, né? Porque precisa afinar aí mais a conversa junto com essa família. Se a gente estivesse pensando com estudantes do noturno, né? Talvez o trabalho esteja aí, de alguma forma, atrapalhando o desempenho na escola. Obviamente, a gente não vai pedir para esse aluno sair da escola, né? Desculpa, sair do trabalho, porque provavelmente ele precisa do trabalho, mas enfim, afinar a conversa aí com os empresários, afinar uma conversa com as agências de estágio, né, porque a gente pode firmar essas parcerias para que o aluno entenda a importância de estar na escola, e não só estar na escola por estar, né, mas estar produzindo na escola. E aí, a gente chega então no primeiro Diretores em Ação, aonde a gente vai ser, então, vocês serão divididos em 2 grupos, e a ideia é fazer estudo de caso. A gente vai olhar para uma situação e que vocês, diante da perspectiva da direção, façam aí uma síntese em relação ao estudo de caso. O grupo que fica na sala. Sim. Catarina, eu estou vendo você na minha tela. Tá me ouvindo? Ah, beleza. Agora sim, Internet mas bem. cortou. Mas é que tem gente que está falando que não está te ouvindo. Não é com a gente. Eu estou ouvindo. Eu não estou ouvindo. Eu acho que Tem era gente que Eu não não está te tô. ouvindo. Voltei Tem para bastante vocês. cortes hoje mesmo. Tá muito ruim, né? E você acha legal, tipo, Tá me ouvindo agora? Beleza, qualquer coisa vocês me chamem, tá? Olha só, atividade número 1 é: o objetivo da nossa vivência de hoje é desenvolver uma análise estratégica do BI Aprendizagem, fortalecendo a leitura pedagógica dos dados para subsidiar as tomadas de decisões nessa escola em questão. Acompanhamento das aprendizagens e definições de ações, as intervenções, prioritárias junto à equipe gestora e docente. Vamos analisar prints de um BI de uma determinada escola da nossa rede, buscando compreender, olha só as questões. Quais padrões aparecem nos dados dessa escola? Quais desafios demandam intervenção prioritária? Quais ações da gestão podem potencializar a aprendizagem dos estudantes? E a gente vai observar, então, os prints das telas desse estudo de caso e a gente volta para a discussão. Tudo bem? Grupo 1 fica na sala principal, grupo 2 vai para a sala número 1 e eu já encaminho o material tanto no WhatsApp quanto no grupo. Vou pedir para que vocês se organizem e alguém se prontifica a fazer a parte de digitação, de organização de vocês e digitando as respostas, e alguém para fazer a socialização no grande grupo posterior a isso. Tudo bem? Ok.
Salas estão abertas. Desculpa a demora, a internet oscilando bastante até para isso. Grupo 1, que vai ficar aqui na sala principal, o link já está no chat. Grupo 2, eu vou lá até a sala de vocês para compartilhar o link do material, tudo bem? Pessoal, chegou o link? Se não chegou, tá tudo certo para quem vai ficar aqui. Boa tarde, pessoal. Acho que somos nós de novo. Oi, boa tarde, boa tarde. Nossa, essa semana tá complicado, né? Vocês querem, vocês querem que eu vá digitando aqui? Pode ser, Regi. Então, beleza. Então, ali, vocês conseguiram abrir? Eu vou abrir agora. Eu consegui. Tá. Então, vamos ver ali o que ele pergunta. O que mais chama atenção no primeiro olhar geral da escola? Se isso for real, a direção está com um problema grande. 67,3%. Precisa de uma oração, né? Precisa de instância. Vocês já estão vendo aí o material, né? Então, 67,3% dos alunos abaixo da média, né? Então, 67% dos estudantes com notas da média. Abaixo. Você que vai ficar de redatora, é isso? Sim, já estou. Beleza, então já se organizaram, né? Sim. Beleza, obrigado, pessoal. E é mais preocupante que ela é de 12 de maio, esse relatório. 12 de maio, né? 12 de maio, vamos colocar aqui. Trimestre. Relatório, estão visualizado, né? Relatório visualizado no dia... Que dia que é, Alexandre? Desculpe. 12 de maio. Atualizado 12 de maio. O trimestre fechou em 18, né? Quando foi? Fechou, acho que 14, né? 15. 14 de maio. 15, né? 15. Nossa. 15, né? 15, sendo que o trimestre
fechou no dia 15 de maio. Deixa eu olhar ali. 12, 17. Isso, pessoal, é o que mais chama atenção, né? Quais turmas preocupam mais e por quê? Se vocês quiserem me digitando, né, me falando, eu vou escrevendo, que não volto para a tela daí. Eu acho que é o nono B mesmo, né? Nono ano B. Sim. Por quê? Pela quantidade de alunos abaixo, né? Olhando só por esse prisma, é o nono B, sétimo C. Pela quantidade de alunos abaixo média, né? Com notas abaixo de 6. Da média. 6, né? Abaixo de 6. Mas muito alta, né? Muito alta de alunos. Quantidade muito alta de alunos, né? Pela quantidade também. Sétimo. Tem o primeiro C com 85 aqui. Sétimo C, também pela quantidade de notas, de aluno com nota também, né? Pela quantidade. E acho que a mais gritante aqui é o primeiro C. Primeiro C. Com notas abaixo de 6. 85 é o primeiro C? 85 então, com 12 dá 97, né? Então, nossa. Então, o primeiro C. É mais do básico. Primeira série C. E o primeiro C não tem nenhum aluno no avançado. Pela quantidade de alunos. Com notas abaixo de 6 e... 12. Quantos alunos? 12 entre 6 e 7. E nenhum no 12 alunos entre... Desculpe, não entendi. 12 alunos entre 6 e 7? Entre 6 e 7. Que vai dar 97%, né? Isso daí é o total de 97% dos dois, né? Isso. Adequado 97. Adequado tem 1,7, mas avançado tem 0. Adequado 1,7. Isso. Uhum. E avançado 0. Avançado nenhum, isso. É isso. Tá. O que o gráfico evolução nos aponta? Uma situação preocupante e urgente, né? Tá, uma situação preocupante que necessita, né? Que necessita intervenção, de intervenções pedagógicas, né? Pedagógicas urgentes, né? Urgentes de diferentes ordens, né? Assim, não que você vai escrever, mas pensando aqui, né? Porque ali vai ter que entrar orientação individual ao estudante, mas tem ali disciplinas que também a questão da avaliação não está de acordo, né? Com o interesse do sucesso do estudante, porque é muito baixo, né? As bombas lá das avaliações, que o estudante ficou um trimestre e não conseguiu demonstrar nada de apreensão, né? De conhecimento. E assim, o que preocupa também, será que o professor ele comunicou à equipe? A equipe conversou com o aluno? A equipe comunicou aos pais? O que foi feito? Isso aí é uma realidade, porque nós passamos por isso, assim, com uma
uma professora que ela deixou muitos abaixo, mas ela nunca chegou e passou para a gente o que estava acontecendo, nunca pediu para a gente, até mesmo mediar uma avaliação, fazer, né, uma outra forma de avaliação, uma orientação, não pediu nada. Sim, sim. Aqui também aconteceu um caso assim, mas foram poucos alunos, poucos alunos. E a gente conseguiu aí, ainda deu tempo da gente reverter algumas notas, algumas situações, porque a professora assumiu as aulas de um professor que estava de Ah, sim. licença, até infelizmente o professor faleceu. Nossa. E aí ela teve que dar um trabalhinho extra, e eles conseguiram alcançar, porque os próprios alunos estavam preocupados. Aqui eles Nossa. os próprios alunos, meu Deus, eu preciso recuperar minha nota, o professor só avaliou 5 pontos, eu não posso ir com nota abaixo da média. Então, eles vieram até nós, os alunos. Eu achei Nossa, bem bacana, isso bem, assim, importante eles terem vindo a nós. nós aqui, nessa última semana que antecedeu, foi até da semana de 11 a 14, eu propus um formiguinha, fazer já a recuperação agora, porque o aluno ele está acostumado que no final do ano, no Se Liga, ele tem Sim. todas as oportunidades, né? Então, eu propus que nessa semana, o aluno que se recusou a fazer uma avaliação, o aluno que faltou, o aluno que não atingiu a média, né? Que o professor oportunizasse em outro espaço. Até na minha sala a gente fez. O aluno veio fazer, entendeu? Mas o aluno ele teve que buscar, teve mais trabalho do que se a gente deixasse só para o final do ano. Então, a gente está trabalhando assim. A proposta é essa recuperação já no trimestre, para que quando chegar lá no final, a gente tenha um mínimo para se trabalhar. Né? Mesmo que a gente tenha o Se Liga para as recuperações, tal, mas a gente sabe que o conteúdo, nesse último momento, ele não tem a recuperação que a gente precisa, né? Então, a gente está tentando já fazer isso no trimestre para poder atingir aí um conhecimento maior. Então, pessoal, eu coloquei ali situação preocupante que necessita de intervenções pedagógicas urgentes, avaliação de metodologias utilizadas pelos professores, se atingiu a totalidade, se fez as adaptações, se as avaliações foram diferenciadas. Não sei se precisa colocar mais alguma coisa. Aqui seria interessante fazer uma análise ali do BI no mapa, né? Mapa para saber realmente quais são essas notas abaixo de 60. Porque em alguns casos nós tínhamos aqui umas turmas bem abaixo de 60, e a gente foi fazendo a peneira no mapa. Quando nós vimos, alguns componentes estavam ali com 55, 56, 58. Então, o índice, ele parece muito inalcançável. Até a gente conversou com esse professor, na cabeça dele, os 55, 56 faria algum sentido para o aluno. E nós explicamos, professor, não faz sentido nenhum para ele. Então, se o senhor conseguir fazer que ele faça mais alguma coisa e essa nota chegar nos 60, 61, tem mais sentido do que o senhor manter a turma inteira na faixa dos 50 aos 60. Então, análise do BI no mapa. Quais ações de gestão podem contribuir para melhorar esse cenário e potencializar a aprendizagem dos estudantes? Eu acho assim, minha opinião seria o que nós fazemos aqui na escola. Nós contamos os dias letivos ali do trimestre. Na metade, nós pedimos para os professores fazerem um registro de 50% da nota. Aí nós já temos uma visão para ver quais alunos precisam ali de um apoio maior. E isso está funcionando.
Aqui fazemos assim também. Uhum. Também, né? A gente pede para registrar pelo menos os 40 pontos. Para a gente já Os ter uma 40, noção. os 40 ficaram até agora no primeiro semestre, né? Do segundo trimestre, nós já combinamos de fechar 40 pontos até o final das aulas. A gente pede 50, registrar o registro. Eu vou colocar 40, então, 40%, né? Que depois daí a maioria pede 40% das notas até solicitar o registro de 40% das notas no. A gente tinha estabelecido, acho que era 20 de abril, eu não me recordo a data, mas era mais ou menos em abril. Na metade do trimestre, então, né? Isto. Na metade do trimestre, para ter uma leitura, né? Uma leitura no BI das notas, né? Das notas dos estudantes. Tá. E também fazer as primeiras intervenções, né, com o estudante, com os familiares, porque aí a gente já vai podendo falar, olha, repetindo esse padrão, não vai ter sucesso, né? E tudo mais. Ótimo, familiares. Nós terminamos o semestre com interclasse. Então, nós já avisamos, olha, quem estiver devendo trabalho, prova, nota do segundo trimestre, não participa do interclasse até resolver essas questões pendentes. Aí eles ficam doidos, né? Premiações aos alunos, né? Com notas acima de 6? Isso? Isso? Sim, nós aqui vamos fazer essa certificação agora, segunda-feira, na entrega do boletim. Nós já vamos fazer do A-Ground, das notas e do Prova Paraná também. Então, premiações. Um combo, 3 certificados. Então, premiações e certificações aos alunos com notas acima de 6. Talvez uma reunião, será que reunião na turma? Mostrar para os alunos o BI. Nós aqui temos 2 turmas que são mais críticas, tanto na frequência quanto nas notas, mas a frequência é um complicador muito grande e que interfere, né, no resultado. Então, para esses 2, os professores vão traçar um planejamento específico para essas turmas, para a gente tentar reverter a situação. A região de vocês é frio? Eu sou de Maringá, então aqui a gente não tem muito problema. Aqui está horrível. Aqui está horrível. Até sem blusa já. Então, reuniões com os professores, com a equipe, né? Isso, nós já fizemos a proposta ontem, na reunião de fluxo, já começamos até elaborar e discutir. Traçar estratégias, né? Estratégias para... Mais paz impossível, né? Hã? Mais paz impossível. Não, tá tudo em paz. Com certeza, nós vamos ficar na saída acompanhando. Tá jóia. Obrigado. Então, me ajudem aqui. Reuniões com a equipe para traçar estratégias. Estratégia de trabalho, né? De trabalho, as né? Com turmas com maior dificuldade, né? Sim. Baixo desempenho, né? Dificuldade, baixo desempenho. Aqui como coincidiu o fechamento, né, das notas em si do conselho
com a aplicação da prova Paraná, nós propusemos aos docentes que eles fizessem a correção, né, das suas disciplinas, aqueles que quisessem, para fazer aquela complementação do 5,5, do 5, para poder ver que, às vezes, naquela avaliação do cotidiano, o aluno não vai bem mesmo, né? Ele está ali com várias situações que podem interferir na aprendizagem, é o seu dia e tudo mais, não na aprendizagem, mas sim no resultado, porque daí a gente está falando do quantitativo, né? Da nota. E melhorou bastante. Vários professores utilizaram a correção da prova Paraná. Tá. Agora ali, vamos observar uma turma em especial. Ali está a turma com os alunos. Meu Deus, quanta nota baixa. Mas é muito baixo, 2, 1,6, 2,1, 3,8, 2,7. A gente fica torcendo para ser fictício, né? Isso é verdade. Dá pontos avaliados por componente curricular. Ali tem os pontos da disciplina. Eu acho que esse componente aqui, educação digital, programação e robótica, eu acho que ele persegue um pouquinho, porque aqui no nosso caso também foi nesse componente aí, ó. Meu Deus, estudo orientado, gente. Pensei a mesma coisa. Olha aqui o estudo orientado. A geografia salva um pouco. Não, é Educação financeira tem aluno com 0. Meu Deus. Daí ele vai falar, o que mais chama atenção ao olhar o BI do nono B? Nossa, tudo, né? Notas baixíssimas. Sim, algumas inexistentes, inclusive, né? Notas baixíssimas e alunos com nota 0, né? Com nota 0. Com nota 0, meu Deus. Nota 0. Há componentes em especial que preocupam mais, por quê? Educação financeira, porque eu acredito, né? Vamos ver. Estudo orientado. Não, sei lá, acho que mais estudo orientado. Aqui, a leitura e recomposição de língua portuguesa está bem ruim. Então, estudo orientado. O que mais? Orientado. Nossa, até a educação digital aqui também. Porque se nós pensarmos aqui, essas notas abaixo de 2 já não oferecem mais recuperação. Talvez só não se liga. Sim. Então, qual que a gente coloca? Pela ordem seria educação digital. Só um pouquinho. Educação digital. Educação financeira. Triste que até a educação física tá ruim, né, gente? Oh, meu pai. Só que todas as notas são digitadas ali, o centro digitado? Tá, é verdade. Não, educação física não, porque ele já digitou 30, tem 40 de 40. Então aí, ó. Então já não. Tá. O que preocupa realmente é... A educação digital, vamos ver ali. Digital. Tem todas, ele digitou 100? Não. Ele digitou 25% só. Ele digitou só 25%. E aí, daí não ajuda a gente também, né? Aí que... Estudo orientado digitou 30 de 30. 30. Qual que ele digitou 100? Nenhuma. Geografia 7, 8. Mas ali o estudo orientado...
Ali não foi 100 de 100? Estudo orientado, sim, 100 de 100, né? Aham, 100 de 100. Então, o que preocupa, ó, pensamento lógico e cidadania digital tem 100 de 100, e práticas experimentais 100 de 100. Inglês 100 de 100. Geografia também, 100 de 100. Então, o estudo orientado? Estudo orientado é um problema. Estudo orientado. Porque o professor Não é, pessoal, dá uma olhadinha lá. Avaliou, oi. Parece que não. Então, olha lá de novo. Eu acho que ele avaliou 30 pontos só. Estou enganado. O estudo orientado não é 100? Estudo orientado 163, 62 lá, né? 100 de 100, ó. Deixa eu ver. No slide seguinte, né? Tá 100 de 100. Ah, tá. Estranho. Então, língua inglesa também é um problema, né? Ó. Língua inglesa? Todos com vermelho em língua inglesa. Tá. Então, tá. Então, estudo orientado em língua inglesa porque os professores avaliaram e registraram 100 pontos, né? Uhum. Há pontos de atenção em comum em diferentes componentes? Quais? Acho que ponto de atenção seria todos os que estão com nota abaixo da média, né? Aqueles que estão, né? Mesma turma abaixo da média exige ali alguma intervenção, né? Ou pensar em alguma coisa. Os componentes, né? Porque nesses dois, todos estão, né? Só que aí, quando a gente olha, por exemplo, língua inglesa, não ia ajudar muito, né? Mas pelo menos sairia desse vermelho, ó, até aluno com 5,9, 5,8. Poderia dar uma amenizada, né? Sim. Agora, estudo orientado, não. Estudo orientado não tem nenhum, nem próximo. E com notas muito baixas, né? Sim. É aquilo que a gente fala, o aluno ele vai abandonar, Sim, desmotiva, né? E é interessante porque ali no estudo orientado também não é conteúdo em si específico, né? São os quizzes. Então, não sei. Estranho, né? Então, ali é estudo orientado e língua inglesa também, né? Língua inglesa, que são os que têm nota... Sim. Que também, língua inglesa é plataforma, né? Pois é. Vou colocar aqui plataforma. Parece que há uma fragilidade ali no acesso às plataformas ou na conclusão das atividades, porque mais que uma componente com uso de plataforma está com as notas muito baixas. Pode ser que a escola em si, de repente, tenha um laboratório, né? A falta de equipamento. Esse ponto que você levantou, Eunice, ele cabe até na questão, na próxima, né? O quê? Isso o BI não consegue nos mostrar, se tem laboratórios suficientes, tem equipamento suficiente, né? Uma internet que dê conta desses alunos trabalharem. Recursos humanos também, né? Além dos recursos digitais, porque a gente tem carência, né?
profissionais na equipe pedagógica, que seriam as pessoas que iriam organizar esse cronograma de uso dos laboratórios, né? E até acompanhar as plataformas, né, Denise? Tem uma dificuldade grande. Exatamente. Gente, vou precisar sair um minutinho aqui da sala. Então, a organização dos horários de uso dos laboratórios, né? Uhum. Dos laboratórios de informática. E acompanhamento das plataformas, né? Das plataformas. Heads, né? Eles falam heads. Porque, na verdade, o acompanhamento das plataformas a gente consegue fazer pelo BI, né? O acesso, como está andando, como que está indo, né? Então, acompanhamento das plataformas e o que podia e verificação, né? Verificação, talvez, do porquê não está... não está... Os alunos não, porque dos alunos não realizarem as atividades, né? Porque ali a gente só consegue ver se ele anota, né? Ali a gente só está vendo a questão de nota. Mas a questão do acesso, que daí a gente entra lá naquele outro BI, aí a gente conseguiria ver se eles estão acessando, se não tem acesso, como é que está. Porque daí, se eles estão acessando, estão fazendo, aí é uma outra questão, né? Porque daí o BI não mostra o porquê. Exatamente. Por que eles não realizaram, né? Então, ali... E o que ele não consegue... Então, laboratório... Aqui a gente fez o que ele não consegue, né? O que ele não consegue. E o que ele consegue? Consegue nos mostrar ali as notas, né? E que principalmente a gente percebe, com relação ao NeoBI, a gente percebe que a dificuldade está realmente nos componentes que a gente tem o uso das plataformas e tecnologias. É que a coisa aqui é tão grave que a gente não... a gente fica imaginando o que pode estar acontecendo aqui. Pessoal, tudo bem? Conseguiram concluir? Eu acho que assim, então consegue nos mostrar as notas e os componentes com maior dificuldades. Isso, fechou, pessoal? Fechou. Olha lá, redação e leitura aqui também tem plataforma, está com nota bem baixa. Então, o problema talvez esteja aí na questão da internet. Na internet, dos laboratórios, enfim. É uma das possíveis causas, né? Que aí deve existir várias causas, né? Estou tentando projetar o material do grupo 1. Tá indo para vocês? Sim? Beleza. Pessoal, não precisa fazer a leitura de tudo, tá? Vocês podem só fechar a discussão de vocês, fazer apontamentos que vocês acham pertinente. O material é o mesmo dos dois grupos, tá? Então, todo mundo conhece a situação dessa escola, bem crítica, por sinal, né? Grupo 1, então, por favor. Ô, Regia, você quem vai falar pelo teu grupo? Não, acho que não, porque eu digitei, não sei se alguém pode falar. Alexandre. Oi. É isso, Alexandre. Então, vamos lá. Eles complementam que a rede foi digitando e eu fui atendendo uma coisa aqui outra. Então, a gente ficou torcendo a princípio que esses dados fossem fictícios, né? Então, talvez, né, por esperança, esses dados não existam realmente no BI, porque são dados tão alarmantes que assustam, né? Nós apuramos ali que notas muito baixas, e se tratando do período, 12 de maio, né? Então, 12 de maio, ao final do trimestre, a quantidade de notas abaixo do insuficientes ali é uma coisa bem alarmante.
Apareceu ali o primeiro C pela quantidade de alunos, é o mais que mais preocupa, né? O primeiro C pela quantidade com notas abaixo de 60 e 12, deixa eu ver, 12 alunos entre 6 e 7. Então, dá praticamente 97% entre abaixo do básico e básico ali. Então, assusta bastante. O nono B pela quantidade com notas abaixo de 60 e o sétimo C também, por essa mesma quantidade ali, muitos alunos com notas abaixo de 60. A evolução ali, a situação necessita de intervenções pedagógicas urgentes, né? Acho que a equipe ali, toda a equipe diretiva e pedagógica tem que pensar em algo urgente. A avaliação dessas metodologias, aí tem que intensificar, né, as observações de sala de aula, essas adaptações. A análise do BI, lá na parte do mapa, poderia esclarecer se talvez essas notas abaixo de 60 seria aquela faixa ali de 55, 56, 57. Nós tivemos aqui um professor que ele preferiu manter, e aí até que a gente conseguiu convencê-lo olha, professor, isso não vai resolver, isso não vai surtir efeito, deixar o aluno com 58. E aí fizemos uma força-tarefa ali na última semana, acho que todos nós fizemos, né? Todas as escolas fizeram, para resolver esses problemas entre 50 e 60, fazer com que esse aluno chegasse ali depois dos 60, porque o mapa ali mostrava bem 40%, 50% da turma nessa faixa aí, que é reversível. Quais ações, né? Aqui acho que quase todas as escolas já fazem, solicitar o registro de 40 pontos do LRCO até metade, nós fechamos aqui até a metade do semestre, pelos jeito dos colegas também, que isso já dá, porque se nós tivermos o registro de até 40 pontos na metade do trimestre, a equipe consegue já traçar metas para reversão, né, para reverter isso, não deixar lá para as últimas semanas, né? Última semana é muito corrido. Fazer intervenções com estudantes familiares, né? Agora já entra, é muito mais fácil você chamar um pai e convocar para recuperar dentro do trimestre do que ao final do trimestre só para mostrar o resultado. Aí o resultado é aquele posto já, é mais difícil de reverter. Premiações, certificações, acho que também já é comum em todas as escolas, nós estamos fazendo essa semana, nós tivemos 2 sextos, 2 sétimos aqui, mais de 100 pais participaram, 100 pais que vieram receber o boletim. Daí tem a premiação. Reuniões com as turmas para alertar o desempenho, e reunião com a equipe para traçar estratégias. Aí, deixa eu terminar. A equipe aqui tem que realmente agir mesmo e fazer com que os professores acelerem o lançamento e o comunicado desses alunos com baixo rendimento em tempo hábil de recuperação. Que é isso, meninas? Mais chama atenção no esse é o nosso? Continua, não. Isso, tá. Notas baixíssimas, inclusive notas com 0, né? A componente especial, o estudo orientado língua inglesa. Os professores registraram 10 pontos, mas a nota, né, ele já está tudo lançado lá, não tem mais o que lançar, né? Os 10 pontos já estão lá. O que nós vimos em comum entre esses componentes é que parece que a maioria deles faz uso das plataformas, né? Língua inglesa, redação, estudo orientado. Então, talvez que algo o BI não consegue mostrar, será que essa escola tem acesso a essas plataformas de maneira suficiente? Será que o laboratório está funcionando? Não digo nem, nós não pensamos nem somente na questão física e técnica, né? Às vezes tem um computador, tem internet, mas não existe uma organização ali de agendamento, revezamento. O BI, ele vai medir ali se fez ou não. Agora, aqui a parte pedagógica e usual da ferramenta, aí a equipe também tem que rever isso aí. Se tem equipamento suficiente, e se tem suficiente, por que não está funcionando? Mais alguma coisa, meninas? Me ajudei. Se não, encerrou. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Grupo 1. E você falou uma coisa importante lá na outra tela, né? Que é a ideia do planejamento agora do segundo semestre, né?
a organização nossa da escola para dizer para os professores o prazo para o lançamento das notas do segundo TRI, né? Antes das férias, para que a equipe possa acompanhar, para aquelas professores também é sempre importante a gente reforçar a ideia de atualizar o RCO. A gente tem professores que saem por situações de cirurgia ou por outras situações e a turma acaba ficando lá sem o lançamento de notas, né? Por isso a importância de que essas notas estejam sempre atualizadas, né? Para o acompanhamento da equipe, mas também como um direito do estudante. As transferências, né? Nós tivemos que ter uma fala mais enfática com alguns professores, que faz parte das atribuições do servidor manter os registros em dias, né? Não Porque é? tem aqueles, mas o trimestre não acabou ainda, eu lanço depois. Não, senhor, faz parte das suas atribuições manter os lançamentos em dia. E até isso a gente tem que convencê-los, né? Obrigado, pessoal. Grupo 2, não precisa fazer a leitura de tudo, podem só sintetizar as ideias de vocês. Grupo 2 está por aí? Oi, é nós. Estamos aqui. Acho que eu posso falar. Pode ser, professor? Claro, Pode Denise. falar, Denise, daí Claro. a gente vai complementando se precisar. Deixa eu só puxar aqui, que eu puxei num outro equipamento aqui. Não precisa ler as perguntas, nada, a gente vai fazendo tipo um texto e discutindo. Pode ser, professor? Claro, pode ser. Então, O texto é o mesmo para as duas aqui. Nesse BI, nesses dados trabalhados, claro que assusta muito, né? Ainda bem que é fictício, como outro grupo falou, né? Não sei, pode acontecer em uma escola por aí, nesse Paraná, mas enfim, né? Então, o que mais chama atenção é a quantidade de estudantes abaixo do básico, né? Então, isso aí é surpreendente. E nós conseguimos observar lá que, encerrando, né, o trimestre praticamente, né, acho que é de 70 em alguma coisa, ele caiu para 67, então não teve evolução. Ainda baixou mais, né, o índice ali de aprendizado, né? Então, o que mais preocupou, né, então foi as 4 primeiras turmas, né, 7º, 8º e 9º, né, que foi avaliado 100% de 28 alunos praticamente, só uma turma que tinha 27 alunos, né, e enfim, chegar naquele resultado de 67, então assim, realmente não teve evolução, está tendo algum erro aí nessa aprendizagem, né. Daniela, quer falar alguma coisa? Tranquilo, posso continuar? Pode. Tá. Então, assim, o que o gráfico em relação à evolução apontou, né? Então, percebe-se que não teve um avanço da aprendizagem, né? A fala que eu fiz antes, né? Seria essa de agora. Então, seria necessário rever as ações, né, em relação a essa aprendizagem. Faltou um acompanhamento no processo ensino-aprendizagem, né? Então, assim, uma defasagem muito grande, né? Onde, assim, deixou mesmo de ser realizado em muitas das ações na qual foi proposto, né, no começo do ano, né, em relação a essas ações. Então, o que deveríamos fazer a partir de então, né? Intensificar as reuniões de fluxo com os PCAs, com toda a equipe pedagógica, né? Um acompanhamento da hora de atividade do professor, o trabalho com os líderes de turmas e monitores, né? Um trabalho em conjunto com uma equipe coesa, né? Buscando melhorias da aprendizagem, com acompanhamento contínuo das ações, né? Então, assim, eu acredito que a mesma fala ali dos PCAs, pedagogo, direção, até mesmo todos que fazem parte da escola, até os monitores, né? Ser uma fala única, né, em relação a esse aprendizado. Claro que buscando as ações conjuntas através de várias ações conjuntas, na verdade, com especiais pedagógicos, né? E sempre revendo o aspecto positivo e negativo, né? Ver o que está errado, tentar mudar a partir de então. Então, o que é possível mudar a partir dessa ação, né? Conforme nessa tabela aí dos índices. Só puxar aqui. O que mais chama atenção, né, ao olhar do nono ano? Então, ali, certamente, é as notas baixas, né? Então, isso aí que dá um impacto quando você olha ali o BI, né? Então, há componentes em especial que preocupam, né? Existem componentes curriculares, onde todos os estudantes estão com notas abaixo da média, que é bastante preocupante, né? E porque abrange um número muito grande de estudantes, demonstrando que
estão em uma grande fragilidade de aprendizagem. Há pontos de atenção, sim, né? São vários componentes com médias baixas. A gente viu ali que não é só em uma disciplina, né? Então, assim, a gente realmente tem que diagnosticar para ver onde que está o erro e, a partir, né, desse foco principal, tomar as devidas ações, né? Então, o que o BI Aprendizagem consegue contar, ele mostra as fragilidades, as notas baixas componentes que precisam ser trabalhadas, onde as ações devem ocorrer, são várias ações a serem utilizadas, e onde está o problema na turma, na metodologia, enfim, fazer um levantamento diagnóstico de todo esse processo, onde realmente está o erro, né, para que toda a equipe, eu não digo só a direção, né, mas sim juntamente com a equipe pedagógica, especiais, a família também é importante nesse processo, né, e ver onde é que está o erro mesmo dessa disfunção da aprendizagem, para que todos possam estar ajudando para atingir o objetivo final. Hein? Alguma complementação, meninas? Seria isso. Perfeito, Denise, grupo 2, obrigado pelas contribuições de vocês. E ficou muito claro, né? Todos falando numa ideia de que a gente precisa olhar para esses dados do BI, humanizá-los, olhar situações e pensar nas intervenções, né? Que esse é o objetivo do BI, para que a gente olhe um resultado e, a partir dele, pense nas ações de forma coletiva e colaborativa. E agora, então, a gente vai para o Mão na Massa número 2, para o Diretores em Ação número 2. Lá, né, obviamente, vocês já estão com o portfólio de vocês aberto. Vocês vão acessar o BI Aprendizagem. Eu não sei se todos vão conseguir fazer isso ao mesmo tempo, né? A gente sabe que talvez possa travar. Então, também já fica aí numa ideia de concluir essa atividade depois. Acesse o BI Aprendizagem e realize uma leitura pedagógica dos dados, dos seus dados do primeiro trimestre, identificando os desafios prioritários, os padrões e as possibilidades de intervenção. E aí, nesse sentido, para que vocês preencham a tabela do número do encontro de hoje, tá? Essa tabela eu vou jogá-la no grupo para que vocês possam pegar as questões de cada quadradinho. O primeiro quadradinho quer dizer os que os dados gerais, de forma geral, mostra aí da sua escola, né? O segundo quadradinho, o que isso pode indicar, né, numa ideia de reconhecer indicadores dessa situação e que ações precisam ser desenvolvidas enquanto diante desse resultado que a escola tem, né? E o número 2, você vai linkar esse slide que você colocou, que vocês, enquanto grupo, montaram para a atividade número 1. Tudo bem? Eu vou jogar, então, essa tela lá no WhatsApp para que vocês possam ter acesso e pegar as questões para colocar no material de vocês, tá certo? 5 minutos para isso, para fazer essas colagens e para escrever as questões, e acredito que vocês vão ter que observar o BI depois, né? Porque olhar para esse resultado e fazer essas análises mais complexas não vão conseguir fazer aí em 5 ou 10 minutos, beleza? Só um pouquinho, então já vou colar para vocês.
Pessoal, tudo bem, então? Pegaram os links? Querem mais tempo? Para acessar o BI agora está complicado. Não, entendo, Maju, beleza. Vocês podem Possível concluir mesmo. depois. Só peguem, então, tá lá no grupo, tá, pessoal? Os links, então, do material que vocês produziram no encontro de hoje, tá o link do grupo 1, tá o link do grupo 2, coloquem lá no material do portfólio do encontro de hoje, e as questões para que vocês peguem do BI de vocês também. Vocês olham. Tudo bem? Agora sim. Estão me ouvindo? Maju, só estou vendo você. Isso, obrigado. Pessoal, então eu vou terminar a reflexão de hoje antes que a internet caia de uma vez. Agradeço a paciência de vocês. Olha só a fala de hoje. O que a sua escola faz hoje com os dados que ela possui? Terminemos este encontro de hoje com essa reflexão. Uma gestão pedagógica eficiente não atua apenas pela percepção. Ela observa evidências, interpreta cenários, define as prioridades e acompanha continuamente os resultados. Olha só que frase bonita, né? Avaliar é um ato de investigar a qualidade da realidade para as tomadas das decisões. Então, que a gente olhe os resultados das nossas escolas, né? Vocês vão olhar o BIA como tarefa de casa e pensando que ações de intervenção eu preciso fazer para o segundo trimestre, que ainda dá tempo, antes das férias e posterior às férias, né? Ações de pós-conselho também, para que a gente tenha uma escola mais efetiva e com mais qualidade. Agradeço a paciência de vocês, vou parar a apresentação. Não estou vendo vocês, vou parar a gravação, a internet está péssima mesmo hoje. Vou parar, agora vocês estão voltando. Vou parar a gravação